No vídeo de hoje, iremos aprender pão de queijo. Vamos aprender? Hoje tá fácil de saber qual vai ser a nossa receita, né? Pão de queijo. Para fazer pão de queijo, eu gosto de misturar os polvilhos e eu misturo numa proporção de meio a meio. Então, eu vou usar 500 gramas do polvilho doce e 500 do polvilho azedo, tá? Vou estar usando aqui queijo meia cura. Quando eu comprei esse queijo, ele tava aquele queijo verde, vamos dizer assim. E eu quis curar ele, porque daí ele acentua mais o sabor. E eu curei ele na geladeira. Como que eu fiz? Eu enrolei ele num guardanapo, deixei na geladeira por 2 dias. Tirei aquele guardanapo, coloquei outro limpo, deixei por mais 2 dias. E fui fazendo assim até ele curar o suficiente que fosse bom para mim. Aqui foram 6 dias curando, tá? Ovos, eu peguei aqui essa quantidade de ovos, mas não quer dizer que a gente vá usar tudo. Talvez a gente use menos e talvez a gente use mais, porque os ovos a gente vai colocando até dar ponto e depois eu mostro o ponto para vocês. Sal, para 1 quilo eu costumo usar uma colher dessa medidora, porque o queijo meia cura ele já tem um pouquinho de sal. E eu uso 1 xícara de água e 1 xícara de leite. Mas se você for intolerante, não gostar de leite, alguma coisa assim, pode ser 2 xícaras de água. E apesar de ser modelos diferentes, as duas têm capacidade de 240 ml, tá? E aqui eu tenho meia xícara de óleo, porque o meu queijo ele já é um pouco oleoso, então eu prefiro usar apenas meia xícara ao invés de 1 xícara inteira. E nós vamos começar colocando numa panela ou num canequinho os líquidos e levando para ferver, tá, gente? A gente vai ferver totalmente para escaldar o nosso polvilho, tá bom? Quem quiser usar mussarela, pode usar. Porém, quem usar mussarela, eu aconselho a estar usando pelo menos um pedacinho do queijo meia cura ou do queijo parmesão. Por quê? A mussarela, ela dá uma liga excelente, mas ela não tem sabor acentuado do queijo. Aí, seu pão de queijo vai ficar meio sem aquele sabor gostoso que é característica de um pão de queijo. Eu vou levar para ferver e volto com vocês. Eu acabei de colocar ele lá no fogo, então eu vou vir aqui e despejar os meus polvilhos. Porém, é bom que você fique bem esperto, porque senão ele sobe e derrama no fogão, tá? Aquela mistura lá, ela derrama no fogão, se você deixar lá e fazer outra coisa. Mas como eu acabei de pôr, então dá tempo de eu colocar aqui. Por que eu misturo o polvilho, pessoal? Porque eu gosto da textura que o pão de queijo fica quando esse polvilho é misturado. Porque o que acontece? Se você usar aqui só o polvilho azedo, você vai ter... Peguei o chá em vez do sal. Para justificar, gente, a cor é a mesma. Só escrita é diferente. Então, voltando ao polvilho. Se você usar o polvilho, só polvilho azedo, você vai ter um polvilho, além de um gosto muito forte, ele vai ter aquele aspecto de pão de queijo totalmente ocado por dentro. Sabe quando você come um pão de queijo que ele tem aqueles buracos no meio, aquele oco? Então, ele é um pão de queijo feito apenas com polvilho azedo. Se você usar só o polvilho doce, ele vai ter um sabor mais suave e por dentro ele vai ser aquele pão de queijo bem maçudo. Sabe aquele pão de queijo bem maçudão? Vai ser isso que vai acontecer. Mas você pode normalmente usar só azedo ou só o doce. Não tem problema nenhum. Ou misturar em outra proporção. Ah, eu quero fazer com 800 do doce e 200 gramas do azedo. Não tem problema nenhum, tá?
a diferença dos polvilhos é essa. É a textura do pão de queijo e o sabor também. Aqui tá misturado os dois, o sal. Agora eu vou olhar a minha mistura. Olha, tá vendo que tá fervendo? Fervendo mesmo, ó. Quando ele ferveu assim, aí você pode desligar e a gente vai lá escaldar o nosso polvilho. Aqui a gente vem com aquela mistura, ó, e vai jogando aqui em cima do polvilho. Pessoal, eu costumo deixar, depois que eu coloco aqui, eu costumo deixar bem, mas bem frio. Por quê? Às vezes tem pessoas que falam assim, ah, você suportando a sua mão, você pode começar a misturar os outros ingredientes. Só que tem pessoas que não têm tanta sensibilidade com a mão. Então, o que que acontece? Se a pessoa não tem tanta sensibilidade assim com a mão, ela pode começar a adicionar os ovos e o queijo aqui e ainda vai estar muito quente. Isso vai fazer o quê? Vai cozinhar os ovos, você entendeu? E na minha concepção, isso pode acabar interferindo na receita. Quando você faz, que você faz ela, que você fica tá muito quente, ela, vamos dizer que ela meio que dá uma desandadinha no ponto e tudo. Então, assim, eu prefiro fazer dessa maneira com que eu falei pra vocês. Eu escaldo aqui o polvilho, dou uma mexidinha aqui pra ele escaldar todo, né? E depois, quando ele tá bem frio mesmo, aí eu venho e acabo mexendo com a mão. Mas aqui agora a gente só vai mexer assim. Misturei ele aqui bem misturadinho, tá vendo? O meu, gente, fica com essa textura mesmo. Ele não fica com aquela textura de molhado. Por quê? Eu gosto de usar uma quantidade maior de ovos depois para dar o ponto nele, tá? Então, assim, ó, eu misturei bem misturadinho, até ele ficar, vamos dizer assim, parecendo uma areinha, vamos dizer assim, né? E agora, enquanto ele esfria, que igual eu falei pra vocês, eu quero ele bem frio, tô mexendo assim pra vocês verem que é assim mesmo que fica, tá? Fica uns carocinhos, vamos dizer assim. Não tá mais aquele polvilho solto, mas tá assim, encaroçadinho, e é assim mesmo que eu quero. Aí, o que que eu vou fazer enquanto ele esfria aqui? Ralar o meu queijo. Vou ralar ele no ralo grosso e depois a gente já vem, quando ele estiver aqui bem frio, a gente já vai vir trabalhar nessa mistura aqui. Agora eu tenho aqui, ó, totalmente frio. Pega na mão, ó, não queima nem nada. O meu queijo tá ralado, 400 gramas, meia cura. Deu um prato de jantar raso bem cheio, ó. Eu vou começar a adicionar os ovos. Como eu falei, pode ir mais ou menos ovos e eu vou mexer com a mão mesmo, gente. É pra nós, minha mão tá lavada, não é pra venda nem pra nada. Então, eu vou usar as minhas mãos mesmo. Vou começar aqui adicionando 3 ovos de início. E eu sempre quebro um a um, que é pra não ter problema de ter estragado, né, gente? Então, eu vou adicionar os 3. Vou mexer e depois vou sentindo na massa conforme vai precisando de mais. Eu prefiro colocar os ovos antes do queijo, tá? Eu coloco primeiro, mexo, para depois eu ir colocando o queijo. E a minha massa de pão de queijo, eu não deixo ela muito grudenta, não. Eu gosto dela mais firminha, tá? Eu gosto assim que ela meio que desprende da mão. Tem algumas receitas que eles fazem, deixa ela mais molentinha, né? Mais molinha.
E por que que eu não faço assim, pessoal? Porque o meu eu faço para congelar. Eu não faço só para usar naquele momento. Eu gosto de congelar ele. Então, aqui, ó, nós somos apenas 3 pessoas em casa. Eu tô fazendo aqui 1 quilo. Mas eu vou fazer e eu vou depois enrolar, fazer as bolinhas, congelar. Quando eu recebo visitas, alguém na minha casa, eu já tenho. É só eu assar na air fryer, no forno, como eu preferir. Senti que a gente pode colocar aqui mais uns 3 ovos tranquilamente. Como eu falei para vocês, os ovos varia a quantidade, por quê? Porque tem ovos maiores, ovos menores, tem um polvilho mais seco, tem um polvilho mais molhadinho, é igual farinha de trigo. Às vezes não tem aquela que vai mais líquido, menos líquido. É mais ou menos a mesma coisa. Mas eu vou colocando sentindo, porque assim como o pão, eu vou sovar essa massa também, tá? Eu vou dar uma sovada nela, para ela ficar bem homogênea. Então, a princípio aqui, eu vou colocando os ovos, vou mexendo, mas eu quero ela bem homogênea. Essa bacia também não tá me ajudando muito, tá pequena. Talvez eu troque ela depois. Ó. Agora aqui eu acho que de ovos vai tá bom. Talvez não precise mais, mas deixa eu sovar aqui primeiro. Vai pegando assim, ó, esses das laterais, vai trazendo, ó, pra cá. Até você sentir que tá uma massa bem lisinha. Nós temos que deixar isso aqui uma massa bem lisinha. Esse queijo também, gente, é um queijo que ele tem um percentual bom de gordura, vamos dizer assim. Por isso que eu prefiro usar só meia xícara de óleo. Mas se você for usar um queijo que não tem muita gordura, você pode estar usando 1 xícara para o seu pão de queijo não ficar muito duro. E ali, você pode usar um tipo de gordura que você goste. Você pode estar usando banha, óleo de qualquer coisa, óleo de canola, óleo de girassol, óleo de coco. Mas se for usar o óleo de coco, eu aconselho a você usar aqueles que não tem sabor, para não interferir no sabor do pão de queijo, tá? Você pode estar usando também manteiga, não tem problema. Banha, eu já falei, pode-se usar a banha. Hoje eu não usei banha, porque por incrível que pareça, minha banha acabou. E eu só cozinho com banha. E eu tô fazendo agora de manhã, ainda não fui ao supermercado, porque dessa vez eu vou comprar a banha, porque eu ainda tenho bastante torresmo congelado. Então, quando eu tenho bastante torresmo congelado, eu dou preferência por comprar a banha. E agora aqui, a gente vai sovar ela. Ó, não vou precisar do outro ovo. Então, aqui no meu foram 6 ovos. Aqui eu só vou sovar ela pra ela ficar bem homogênea. Agora é só sovar mesmo, gente. Vou parar e depois eu volto pra gente colocar o pão de queijo, porque aqui é só amassar. Já vou aproveitar aqui, ó, e ver o sabor, pra ver se ia faltar sal, mas não vai não. O sal tá ótimo. Sovei a minha massa aqui, ó, bem sovada, tá vendo? Por 15 minutos, tá? Eu sovei ela. Ela não fica aquela massa molenga, mas também não muito dura, pro seu pão de queijo não ficar muito duro. E pra auxiliar pra você ir despregando da mão, você pode ir untando assim, tá vendo, ó? Com manteiga, com óleo, e daí você vai conseguindo trabalhar ela e soltar ela. Então, aqui agora, eu vou colocar o meu queijo, tá? Agora, nesse momento aqui, que nós vamos colocar o queijo e vamos misturar tudo esse queijo nela. Para 1 quilo, lembrando, eu uso 400 gramas de queijo.
Mas o queijo também é muito relativo, né? Você pode colocar menos, se você quiser. Pode colocar mais também, não tem problema nenhum, tá? Eu vou colocar as minhas 400 gramas. Esses daqui, eu vou agora mexer bem, para ele incorporar bem na massa. E esse pouquinho aqui, eu vou deixar depois só para misturar mesmo, que é para ficar aqueles pontinhos de queijo, sabe? Então, esse que eu coloquei, eu vou sovar bem aqui. E aquele outro, eu vou colocar depois e só dar uma mexidinha mesmo, para ele ficar aparecendo no final. Agora que da mesma maneira que você sovou da outra vez, você vai sovar agora para incorporar esse queijo na massa. Ó, tá vendo? Você vai mexendo e ele vai incorporando. Caiu um pouquinho aqui, ó. Então, aqui a mesma coisa. Eu vou sovar e volto para mostrar para vocês. Misturar, tá, gente? Agora não precisa sovar. Agora a gente só vai misturar bem esse queijo na massa. Já incorporado todo o queijo, ó, eu deixo ele com uns pontinhos, igual eu falei, o último que eu coloquei eu não sovo muito para ficar os pontinhos. O que acontece aqui? Tive que dar uma paradinha no vídeo, pessoal, porque o que acontece? Começou a vir muito mosquitinho aqui, então eu preferi dar uma tampadinha na minha massa, recolhi prato, aquelas coisas que estavam aqui, dei uma limpadinha pra gente continuar, tá? Então, a gente vai continuar de onde eu tinha parado, ó. Coloquei um plástico filme só pra não ressecar a massa enquanto eu fui fazer essa limpezinha. Agora, aqui, ó, eu vou untar um pouquinho a minha mão, ó. Vou untar até a colher aqui onde eu vou pegar. E você vai fazer as bolinhas conforme o tamanho que você quiser, tá? Eu não faço elas muito grandes, porque eu gosto de assar na air fryer também. E as bolinhas muito grandes na air fryer, às vezes elas ficam meio cru dentro. Então, eu faço assim um tamanho médio, vamos dizer assim, ó. Tá vendo? E agora a gente vai fazer bolinha por bolinha dele. Quando você vê que ficar de novo peguentinho na sua mão, você dá uma untadinha de novo, mas não precisa untar toda vez. Pode untar a cada 3, 4 bolinhas, dar uma untadinha, sabe? Ó, vai fazendo as bolinhas assim, ó. Se você não quiser ele muito como bolinha, depois que você fez ali, você aperta com o dedo em cima, ele vai ficar aquele pão de queijo mais achatadinho. E quando você faz o pão de queijo achatadinho, ele não abre. Às vezes você não quer que seu pão de queijo, quando assar, racha, eu não me importo, eu acho até bonitinho quando ele racha assim, sabe? Mas se você não quiser, você faz a bolinha. Fez a bolinha, você vem e faz assim, ó. Dá uma amassadinha, tá vendo? E faz ele assim e ele vai ficar amassadinho. Mas os meus eu vou fazer bolinha mesmo. E aqui é só modelar, gente, não tem segredo. Vai esfregando a mão uma na outra, que daí o óleo da ponta dos dedos vai vindo pra cá, tá vendo? E vai fazendo as suas bolinhas, do tamanho que você quiser. Como eu falei pra você, eu gosto de fazer bastante pra deixar congelado. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer essas bolinhas. Quando eu encher aqui, eu venho, coloco o plastiquinho, faço bolinhas de novo. Encher, eu venho, coloco o plastiquinho, faço bolinha de novo. Se eu ver que der mais que 3 carreiras, se colocar muito em cima, vai achatar as de baixo. Então, eu pego uma outra assadeira e assim eu faço até terminar todas elas. Depois que elas congelam, aí a gente pode tirar e pôr em saquinhos, porque saquinhos fica bem melhor de você guardar, né? Os saquinhos. Fica mais fácil, qualquer cantinho da geladeira ele cabe, tá? Então, aqui segredo nenhum, eu só vou enrolar todas elas, depois vou mostrar pra vocês como ficou enroladinha. Depois vou assar alguns pra mostrar como que ficou ele também depois de assado. Mas não tem segredo. O pão de queijo é difícil quem não gosta. Pra você fazer um café bem rapidinho, se aparece alguém de última hora, né? Uma visita de última hora, você não vai ter aquele sufoco. Eu aqui em casa, gente, costumo congelar muita coisa. Eu faço pão caseiro, congelo, tem a receita aí. Eu faço pães recheado, congelo.
tenho receita aí também no canal. Eu sempre tenho congelado franguinho desfiado, porque se chega também alguém de imediato, você coloca aquele franguinho por alguns segundinhos no micro-ondas, e daí você bate uma torta ou faz um patezinho e serve com pão, também já é um lanchinho, né? Tem pessoas que não gostam de visita de última hora. Eu não me importo, tá? Não me importo quando vem alguém da família ou alguma amiga de última hora. É claro que se a pessoa te avisa, você tem como fazer mais coisas, né? Então, se a pessoa te avisa, você faz um bolo recheado, você já deixa a torta assada, você elabora melhor, seja um café, seja um almoço, alguma coisa assim. Apareceu de última hora, não vai ter nada elaborado, porém, vai ter sim um bom café, que igual eu falei para vocês, tem o pães recheado congelado, tem o pão caseiro congelado, tenho sempre o franguinho que eu posso fazer torta, que eu posso fazer bolo salgado, que eu posso fazer patê. Então, eu gosto de ter essas coisinhas assim. Quibinho é um salgado muito fácil de fazer, você não tem que ficar empanando nem nada, e rende bastante, não sai caro para você fazer. Então, é algo que eu sempre tenho também. Croquete é algo que eu tenho bastante também, porque sobrou uma carninha de panela, desfio e faço. Sobrou uma carninha moída, faço. Então, assim, é algo que eu faço bastante também, croquetezinho. E acho que eu já falei demais, né, gente? Então, agora aqui eu vou terminar as minhas bolinhas e depois mostro pra vocês. Então, aqui, ó, usando essa minha colher aqui mais ou menos como referência, ó, que é uma colher de mesa, aquela colher de sopa. Eu consegui fazer 72 bolinhas. Então, esses daqui, ó, vou colocar vocês mais perto, só um minutinho. Esses daqui que eu vou congelar, eu fiz uma camada lá embaixo, coloquei o plástico filme e fiz outra camada em cima. E elas estão até pertinho, não tem problema. Se elas der uma grudadinha, depois a gente consegue desgrudar facilmente, não tem problema nenhum. Esses daqui que vão ser assados, ó, eu vou assar pouco, porque é só para mostrar para vocês mesmo, não é hora de nosso café nem nada, então eu vou assar pouco. Eu coloquei espaçados, porque eles crescem um pouco. Não precisa ser tão espaçado assim. Eu espacei mais, porque eu tô fazendo pouco pão de queijo. Mas pelo menos um espacinho igual tá esses dois aqui, ó, de um dedo mais ou menos, tem que ter entre eles para quando for assar, não grudar, tá bom? Porque eles dão uma crescidinha. Então, deu assim, ó, 72 bolinhas. E para assar, eu vou colocar 200 graus, pré-aquecido, e vou levar ao forno. Vou pré-aquecer, perdoa, uns 10 minutinhos, 200 graus, e levo até dourar, tá? Vai variar de forno para forno, 30 minutos, 40 minutos. Esse aqui congelado. Quando você congelar, você pode tirar do congelador e levar ao forno pré-aquecido. Porém, você tem um resultado melhor se você lembrar de tirar eles antes. É igual eu falei. Numa visita de última hora, obviamente que eu vou pegar e colocar no meu forno ou na minha air fryer congelado. Ah, eu recebi uma visita que dormiu na minha casa e vai acordar amanhã para o café da manhã. Então, hoje eu já tiro alguns e deixo na assadeira, bonitinho. Pode deixar dentro do forninho, não precisa deixar dentro da geladeira. E ele vai descongelar. Amanhã eu pré-aqueço o forno e asso. Então, vamos assar aqueles ali e eu volto com o resultado. Dei uma olhadinha ali e com 40 minutos a 200 graus já tá bom. Então, eu já vou pegar aqui o meu pão de queijo. E vamos levar lá na mesa. Olha, pessoal, tá prontinho, tá vendo? Ó o que eu falei de crescer, viu? Como eles ficaram mais juntinhos, ó. E eu não untei a assadeira, eu vou pegar aqui porque tá quente, ó. E eles ficam soltinhos, tá vendo?
Agora eu vou colocar ali naquele pratinho, ó. Eu gosto de comer com doce de leite, a minha filha gosta de comer com manteiga. Pra mim, tá mostrando pra vocês, eu vou esperar um pouquinho, tá, gente? Porque se eu for abrir agora com a mão, vai me queimar, tá bom? Então, vou esperar dar uma esfriadinha e volto com vocês. Vou deixar ele aqui esfriando um pouquinho, mas quero que vocês vejam bem de pertinho aqueles pontinhos que eu falei do queijo que eu agrego no final, que é pra ficar só, não ficar homogêneo, só ficar assim, ó, tá vendo? Esses pontinhos assim de queijo, que eu acho bonitinho e gosto. Agora, assim que der uma esfriadinha, vou esperar esfriar, mas ficar mais morninho pra mim conseguir abrir. Tá morninho, vou abrir pra vocês verem como que ficou por dentro. E eu vou comer com... Deixa eu só ajustar aqui um pouquinho. Como eu disse, o meu eu vou comer com doce de leite. Ó, o que eu falei pra vocês, se não achata, dá essa rachadinha assim, sabe? Ó. Aí ele fica aquele pão de queijo que tá ocado, vamos dizer assim, né? Mas que também tem massinhas. E você come com manteiga, você come com doce de leite, você come com aquilo que você quiser, que você gostar. Come puro, é delicioso. Espero que tenham gostado da receita, que vocês façam. Deus abençoe sempre. Curtam, comentem, compartilhem. Beijo grande no coração. Deus abençoe sempre. E até o próximo vídeo.